resistência à vermictina. Resistência. Resistência. É o resistente? Resistência mútua. Resistance. A resistência. As pessoas começam a dosificar todos os animais. Pela praticidade, estão todos ali, eles começam a vacinar quase que indiscriminadamente, fazendo uma pressão de seleção muito grande sobre a população de parasitas. E com isso, ao não ter o resultado efetivo que ele gostaria de ter naquele período, né, pelo controle, além disso, ele ainda contribui para a resistência. Nós tivemos perdas enormes por causa do uso indiscriminado desses antiparasitários. Sempre que se lança uma base nova, né, logo em seguida começa a ver o processo de resistência a ela. A resistência à ivermectina tem sido encontrada em quase todos os rebanhos. Então, essa é uma realidade no Brasil. A ivermectina perdeu muito seu poder de controle sobre os vermes. Nossa observação de rebanho dentro da universidade, né, realmente a ivermectina não tem funcionado. Né? Então, mesmo com doses, dando o dobro da dose, a gente não tem observado esse retorno no controle principalmente da mucose. A 0,5%, quanto a 1% e a 3,15% e a 3,5%, ela já não funciona mais para o Hemococcus, que é o principal parasito dos bovinos. Continuando da forma como está sendo feito o controle, a tendência é piorar a situação de resistência e de contaminação ambiental e de alimentos. Atualmente os fármacos, né, eles têm tido assim, bastante resistência quanto à sua aplicação. Nós sabemos que a ivermectina é um exemplo disso, que tem um grande número de fazendas, de propriedades que não tem mais ação. Ainda na década de 80 já foram registrados os primeiros casos de resistência antibiótica à ivermectina, inclusive em caprinos e ovinos. Na caprinocultura extensiva da região semiárida é que existe uma resistência múltipla, né? E sempre a menor eficácia está relacionado com a ivermectina, com as lactonas macrocíclicas, né? Em termos de controle, embora o prejuízo seja maior no carrapato, mas nós temos problema com os dois, ou seja, eles já selecionaram cepas resistentes e hoje nós temos um problema já instalado, seja no carrapato ou seja na bolsa do chifre, um problema sério. A gente procura alertar essencialmente isso, né, mostrando resultados de laboratório que mostram que boa parte dos carrapatos que são utilizados não estão tendo aqueles resultados esperados. Enfim, essencialmente quem trabalha no meio sabe que tem que alertar e tem esse dever e essa é a situação. A nossa situação não é a única, a situação crítica no Brasil com relação à ivermectina e outros fármacos, né, muito utilizados no campo, é uma situação de problema mundial. O problema não é só no Brasil. O problema parece ser mais agudo com relação às moléculas antiparasitárias utilizadas para controlar vermes gastrointestinais. Mas parece haver problemas emergentes com relação aos parasitas externos também. Para não usar, por exemplo, ivermectina, sabendo que a eficácia não é adequada, pois dessa forma só conseguiremos agravar o problema. Esses produtores precisam desesperadamente de novas formas de controlar os vermes, porque têm dependido exclusivamente de uma só família de antelmínticos e a resistência está em todo lugar. Estamos rumando para uma resistência muito grave para vermes, carrapatos e outros parasitas. Então, o futuro não é muito promissor. Então, amigo, agora que não resta dúvida sobre o problema da resistência, não seria hora de você buscar novas alternativas para o controle de parasitas em sua propriedade?